Peraí, deixa eu abrir aqui. Vou transmitir pelo Travessia. Estamos no ar já, viu, gente? Bom dia para todo mundo. Bom dia para a Rivânia, bom dia para o Lobão, bom dia para Toninho. Bom dia para todos que vão nos acompanhar aqui hoje no nosso bate-papo. Aqui a ideia hoje é a gente fazer uma discussão sobre os impactos da PEC 186, que foi aprovada, né? Ela tinha um texto inicial, foi aprovada com outro texto. Nós vamos discutir aqui um pouco o papel das entidades na luta para desidratar essa PEC. E aí, além disso, nós queremos discutir também a PEC 32, né? Que é uma PEC que é a reforma administrativa. A gente convidou aqui para essa live também, além das representações do Andes, da Fazubra e do Sinasef, nós convidamos também a deputada federal Talíria. Ela vai estar entrando daqui a pouquinho, né, aqui com a gente para falar um pouco de como que está a correlação de forças dentro do Congresso, como é que está tramitando essa PEC 32 da reforma administrativa. Então nós ficamos aqui na expectativa dela entrar daqui a pouco para conversar com a gente também. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês, e se você que está acompanhando aí puder compartilhar, nos ajudar a dar mais alcance aqui para essa live, né, que é um tema que interessa a muitos funcionários públicos, né, tanto da esfera federal, como estadual, como municipal. Esses projetos que estão sendo aprovados, eles têm um alcance muito grande no funcionalismo, né? Não é só o funcionalismo federal. E aqui nós estamos com a representação de 3 entidades muito importantes da educação federal. As 3 entidades mais importantes da educação federal. Aqui a Rivânia, que é presidente do Andes. Eu queria agradecer a sua presença aqui, viu, Rivânia? Muito obrigado. Vai ser muito importante a contribuição do Andes Sindicato Nacional aqui. Do Toninho, da Fazubra, né, da Coordenação Geral da Fazubra, também uma entidade muito importante, que eu tive o prazer de estar na coordenação também um tempo atrás, e do Lobão, que é da Coordenação Geral do Sinasef, que é uma entidade também parceira, está sempre na luta na educação federal, tem um papel histórico aí na luta dos trabalhadores do funcionalismo público federal. Bom, então para você aí que está nos acompanhando, peço mais uma vez para você compartilhar, para você ajudar a dar alcance para essa live, para a gente poder alcançar o maior número possível, né, de servidores públicos federais. Bom, eu vou começar com a Rivânia, depois eu vou passando a bola para vocês, para os nossos outros convidados. Rivânia, a gente passou agora nesse último período, tanto no final do ano passado, como agora no início desse ano, na luta contra a PEC 186, né, que é a chamada de PEC emergencial, que ela entrou com um texto, saiu com outro, né? A gente teve algumas vitórias parciais da luta que a gente fez em relação ao funcionalismo público contra essa medida, mas ela acabou sendo aprovada, né? E foi aprovada foi aprovada com... Deixa eu só... A Talíria está entrando aqui, mas ela não está conseguindo ainda. Bom, mas eu queria ver com você o seguinte: como você acha que foi importante a articulação das entidades sindicais para, pelo menos, reduzir danos da PEC 186, embora ainda foi aprovada e a gente teve essa derrota, que os gatilhos, que pode congelar os salários por 15 anos do funcionalismo, mas o texto original não foi igual ao texto final que foi aprovado. Teve importância a luta dos servidores, das entidades, para desidratar esse texto? Foi importante reduzir danos? Como é que você vê essa coisa? Fala para a gente um pouquinho. Pode ficar à vontade. Tá, bom dia. Obrigada, Gibran. Bom dia, Toninho, Lobão. Dizer que esse espaço aqui hoje é muito importante para a gente discutir todos esses ataques que os serviços e servidores públicos têm sofrido e têm enfrentado. Nessa pergunta aí, feita pelo Gibran, eu queria só puxar um pouquinho antes, né, da questão da PEC 186, desse ajuste fiscal, do que foi agora, do que já é emenda constitucional 109, né, então, e esse processo aí e o processo de luta. Primeiro, respondendo a sua pergunta, posso dizer, Gibran, que a gente aposta na luta. Então, o nosso processo de luta do movimento sindical, de luta aí
das centrais, é para derrubar todo esse pacote que tem vindo de ajuste fiscal que recai sobre o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Não que os ganhos eles não sejam importantes. Oi, Thalíria! Bom dia! Maravilhosa! Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, Thalíria! Tudo bem, gente? Então, vamos lá, Rivânia, vamos continuar, depois eu passo para a Thalíria. Vamos lá. Então, para dizer que a importância que tem a luta, a unidade e o enfrentamento de todas essas questões. Eu queria chamar a atenção também, para além dessa pergunta, de dizer que esse nome, né, de PEC emergencial foi usada estrategicamente para ser acelerado o processo, para ser votado o processo, mas, de fato, ela é um novo ajuste fiscal mais duro, né, com maior impacto para os serviços públicos, com maior impacto para os servidores. Então, vem aí no bojo desse pacote que tem sido implementado de forma mais acelerada e mais agressiva pelo governo genocida de Bolsonaro, que é um pacote que visa destruir progressivamente os serviços públicos, os direitos sociais. Então, ela está dentro desse conjunto de medidas que, inclusive, já adiantou várias coisas aí da PEC 32, da reforma administrativa. Impõe um ajuste fiscal mais duro, impõe condições de congelamento de salário, de congelamento dos concursos públicos, inclusive, viu, Gibran? Inclusive, no sentido de não ter reposição de quadro dos serviços públicos. Então, você imagina o que é a saúde hoje, que está precisando não só de leito, mas de mais profissionais. Você ter aí um processo de 15 anos sem entrar ninguém na saúde, mesmo que se aposente milhões, que não vai se aposentar porque a reforma da Previdência não deixa mais, né? Enfim, está tudo aí engatilhado. Então, nós tivemos diferenças nos textos, nós tivemos mudanças no texto, nós resistimos muito, nós vamos continuar resistindo, nós vamos continuar lutando, mas a nossa luta era principalmente para derrotar essa medida. Não consideramos que ela é emergencial nesse momento deve ser vacinação para todos e todas, emergencial nesse momento é saúde, emergencial nesse momento é salvar vidas, emergencial nesse momento é vacinação ampla, é auxílio emergencial de, no mínimo, R$600, é condição da classe trabalhadora fazer o lockdown e o isolamento social com renda e com emprego. Então, nesse sentido, o movimento sindical, as centrais, a gente continua em luta permanente para discutir o que foi essa PEC, que hoje é a emenda constitucional, e para derrotar a reforma administrativa, porque na nossa concepção essa reforma administrativa não pode ser negociada, ela tem que ser derrotada, ela tem que parar de tramitar, porque é um ataque profundo ao Estado brasileiro e o que nós ainda temos da Constituição de 88 como direito garantido. É isso. Ok, obrigado, Rivânia. Eu vou passar aqui para a Thalíria, vou fazer uma pergunta para ela, porque a Thalíria fez a gentileza de estar aqui com a gente hoje no sábado, mas a gente sabe que não tá, ela tira o final de semana para descansar, ficar com a família. Então nós vamos conversar um pouquinho com a Thalíria aqui. Se você depois precisar de sair, viu, Thalíria, fique à vontade. Mas muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu vou fazer uma pergunta parecida que eu fiz aqui com a Rivânia, só que para você falar para a gente do ponto de vista de quem está dentro do Congresso Nacional, que é o seguinte: a gente passou agora pela luta contra a PEC 186, ela foi aprovada, não foi aprovada com o mesmo texto, né, teve um texto original, ela foi aprovada com outro texto, um pouco mais desidratada. Eu penso que a luta das entidades sindicais, mesmo nessa situação de pandemia, mesmo tendo que usar muitas redes sociais, mas também fazendo, na medida do possível, atos de rua, mas também a luta articulada com a luta parlamentar, ela me parece que serviu para reduzir danos. Mas eu queria que você fizesse uma análise do seguinte: que congresso é esse que acabou de aprovar um perdão de mais de 1 bilhão, né, para igrejas, grandes igrejas que são aliadas do governo Bolsonaro, e ao mesmo tempo diz para a sociedade que tem que congelar o salário de trabalhadores da saúde que hoje são linha de frente contra a pandemia, né?
trabalhadores que são professores, que estão segurando uma barra pesadíssima, seja nas aulas virtuais, seja nas aulas presenciais, né, nesse momento. Como é que explica isso? Ou não tem explicação? Né? Como é que você vê essa situação que nós estamos vivendo dentro do Congresso Nacional, onde é contado várias mentiras para a população para tirar de quem já não tem quase nada para dar para quem não tem nada, né? Que é o caso da PEC 186. E depois eu vou te fazer uma outra pergunta rapidinho sobre a PEC 32. Fica à vontade, tá, Líria? Fala com a gente um pouco. Gente, bom dia. Desculpa o atraso aqui, não estava conseguindo ligar a câmera. Bom estar com vocês. As semanas têm sido muito intensas no Congresso. É difícil conciliar a maternidade de uma bebê com a tarefa que está colocada, mas o mais triste de tudo é que, embora as semanas estejam sendo intensas, infelizmente não estão sendo para priorizar medidas para enfrentar a maior crise sanitária da história, que está evidenciando, escrachando o que é um Brasil dos bolsões de pobreza, o que é um Brasil profundamente desigual, né? Então, infelizmente, a gente está vivendo nada novo no front, né? Pelo que me parece, assim. A gente, essa semana passada, fez uma grande batalha em relação à PEC 186, mas é chocante que, no meio, se aproveite da dor, do luto das famílias para fazer a chantagem que está expressa na PEC chamada de emergencial. Primeiro, que não é uma PEC de agora, é uma PEC de 2019, que fazia parte lá daquele pacote de Guedes, de iniciativas econômicas que são parte de um conjunto de iniciativas de desmonte dos direitos, de desmonte dos serviços públicos, porque é isso, né? Um ministro da Economia que teve coragem de chamar servidor de parasita e tenta incidir nas narrativas para a sociedade, dizendo que servidor é privilegiado e ignora, por exemplo, que 23,5% dos servidores ganham até 2 salários mínimos. Estamos falando da auxiliar de enfermagem, da técnica de enfermagem, de merendeiras, de professores de educação infantil. Então, infelizmente, a PEC foi trazida como condição para aprovar um auxílio emergencial ridículo, ínfimo. Não vou falar ridículo, porque para o povo que não tem nada, chegar a R$ 50 é algum arroz que chega na mesa, mas com a cesta básica custando R$ 600, mais de R$ 600 em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo, a gente achar que vai conceder um auxílio de o máximo que chega a R$ 350 para mulheres, mães de famílias monoparentais. Se contar fralda, arroz, feijão, óleo, acabou esse dinheiro. Assim. Então, é chocante, escandaloso que tenha se condicionado o desmonte dos direitos de servidores públicos, porque é isso que está colocado. A gente vem de um ciclo de desmonte de direitos, a teto dos gastos, o desmonte da Previdência Pública, a reforma trabalhista e diferentes tentativas de desmontar a legislação trabalhista em curso, e agora a prévia da reforma administrativa, porque é disso que se trata a PEC 186, que chega em 2019, a proposta original era reduzir salário, reduzir carga horária de servidor, a prévia mesmo da reforma administrativa, e agora chega desidratada na Câmara. Mas acho que tem duas coisas. Primeiro, que embora desidratada, talvez, eu acho que não é pequeno a gente dizer que é o maior ataque aos serviços públicos desde do teto dos gastos. A gente conseguiu tirar a desvinculação com muita luta, né? A desvinculação orçamentária de saúde e educação, e com organização especial de setores, inclusive, que são base do governo, os policiais militares incidiram, policiais militares não, a categoria de profissionais de segurança pública, incidiram sobre o governo para tirar a questão da progressão e promoção. Mas é uma falácia, porque não adianta ter promoção, progressão, se não tem reajuste salarial. No momento de maior alta de itens alimentícios, por exemplo, no momento de grave crise econômica. Então, houve sim, eu acho que redução de danos, mas ainda configura o pior ataque da história depois da PEC do teto dos gastos aos servidores públicos, e por isso
ao serviço público. E só para terminar e a gente seguir conversando, Gibran, assim, é falaciosa, é vã, é cruel a tentativa de opor, de colocar em oposição o trabalhador que precisa do auxílio emergencial com o servidor público. Quando muitas vezes o salário daquela enfermeira, daquela professora, é a única renda na família, num cenário de 14% de desemprego, num cenário que não entra nessa conta aqueles que nem sequer têm a condição de dinheiro para passagem para procurar emprego. Eles não estão entre o bojo dos desempregados. Então, que congresso é esse? Falei isso tudo para dizer que um congresso segue sendo o que sempre foi. A correlação de forças dentro da Câmara é uma correlação muito nefasta para nós, infelizmente, porque setores do chamado centrão, que são a direita, se muitas vezes se pronunciam a favor da democracia, contra manifestações grotescas de defesa da ditadura, de autoritarismo no presidente da República, e quando necessário tem se fazer unidade de ação com esse setor, o fato é que quando se trata de pautas que têm a ver com a vida do povo, pautas de austeridade, são os primeiros a se aliar com Guedes, são os primeiros a operar dentro da Câmara dos Deputados durante a maior crise sanitária que as gerações vivas já experimentaram, um ataque aos serviços públicos, um ataque ao povo brasileiro. Então, tá duro, mas acho que a gente tem que buscar formas de nos organizar, achar um jeito de se organizar no meio de uma pandemia. Se o termômetro para nós é a rua, tá difícil ter esse termômetro agora, mas temos que achar um jeito para enfrentar as pautas de austeridade neoliberais que estão em curso no Congresso. Talvez, uma frase mesmo, agora para terminar, talvez a degradação da vida, a piora da vida, que está assustando todo mundo, tá difícil. Talvez isso possa ser, espero que seja, um instrumento de sensibilização para que nas próximas semanas, ao menos, a gente dê um giro para priorizar as pautas que são necessariamente, verdadeiramente, emergências para o povo. Só para aproveitar aqui a sua presença, Thalíria, já vou passar para o Lobão e para o Toninho, para eles falarem um pouco da batalha que as entidades estão organizando aí contra a PEC 32, mas como que está hoje a tramitação da PEC 32 e como é que você vê? Eles vão conseguir votar em abril? Porque parece que eles estão preparando para votar essa PEC em abril. Como é que está essa tramitação? Porque é o seguinte, você falou uma coisa aqui muito importante. Nós estamos no meio de uma pandemia, teria que estar votando projetos de combate à pandemia. Essa deveria ser a prioridade, não projetos que atacam trabalhadores que estão na linha de frente contra a pandemia. Mas nessa situação caótica, ontem nós vimos, ontem ou anteontem, não estou lembrado, mas a gente viu a morte do senador Major Olímpio, que abalou ali o Senado, né? Um ex-aliado recente de Bolsonaro, né? Ele não é um senador do campo da esquerda, mas abalou ali os senadores, ver o terceiro senador morrer de Covid, né? Ou seja, o vírus chegando dentro do Congresso Nacional e causando um estrago considerável. Você acha que essa situação toda, mesmo dentro dessa situação toda, eles vão insistir, a PEC vai tramitar? Como é que você está vendo a tramitação da PEC 32, a reforma administrativa dentro do Congresso Nacional? Eu acho que, primeiro, assim, há uma pressão muito forte do mercado para aprovar ao menos mais uma reforma estrutural. É o que nos parece, né? Assim, e a gente sabe que essa é uma pauta, como eu disse, não só do governo, é uma pauta do chamado centrão, que é essa direita mais clássica, né? Que no Brasil, sei lá, é uma direita também nada liberal, também conservadora, enfim, mas esse é um outro debate. É uma pauta também, inclusive, desse campo, do Maia. Então, há uma pressão para que isso seja efetivamente aprovado. Agora, tenho, acho que, duas questões. Uma é que a agudização da pandemia e é isso, o mundo inteiro está ampliando o papel do Estado, né? O mundo inteiro está injetando dinheiro do Estado para enfrentar a crise. Até os países ultra neoliberais como os nossos, mas os Estados Unidos, assim, a gente está vendo. Então, o Brasil tem andado
mesmo pensando no campo deles, né, na lógica capitalista, tem andado na contramão do que tem feito o mundo para enfrentar a crise, né? E isso, além de ser cruel, mesmo pensando numa ótica, que não é uma ótica de esquerda, não é a nossa ótica, isso é inadequado economicamente, porque se o trabalhador não tem dinheiro para comprar o arroz, você não tem dinheiro na economia circular, e você não vai ter um enfrentamento à crise econômica. Então, talvez a agudização triste, né, desse momento trágico que estamos vivendo possa segurar mais um pouco. Mas, ao mesmo tempo, há essa pressão do mercado. Então, essa é uma dúvida que está em curso. Mas tem uma outra coisa que é diferente da PEC 86, que agora as comissões estão instaladas. Então, a tramitação vai ter que cumprir o seu rito regimental. Tem um elemento da PEC 86 que foi muito duro, é que foi um trator a toque de caixa. Foi difícil, inclusive, a gente, né, nos mobilizar, acionar as entidades. Foi muito difícil. Foi em 72 horas. A gente ficou 16 horas a cada dia lá. Foram 3 dias de 16 horas de trabalho para tentar barrar um trator, sem passar por comissão. Então, a tramitação agora é CCJ, tem comissão especial e tem a conjuntura que está muito adversa para uma matéria dessa. Então, eu quero crer que a gente consiga, nesse tempo, se mobilizar para barrar esse grave retrocesso. Porque tem um elemento que também é bastante grave, que as próximas 2 semanas, segundo o último ato da mesa, vão ser semanas mais remotas ainda do que estavam sendo, né? Isso a gente entende que é bom, porque os servidores, trabalhadores terceirizados, tem um processo de adoecimento muito grave de trabalhadores da Câmara, do Congresso Nacional. Então, ao mesmo tempo, há uma preocupação imagina, votar uma reforma administrativa remotamente, só com os líderes lá, sem povo. Então, é isso que a gente tem que também, a nossa luta vai ser para que, olha, remoto e apenas pautas que estejam relacionadas diretamente à pandemia. Essa é a luta da oposição nesse momento, para que a gente consiga não só dar respostas efetivas para esse momento trágico, de desalento que o povo brasileiro está vivendo, mas que a gente também tente barrar ou ao menos adiar o início de tramitação desses ataques aos direitos, né, e aos serviços públicos. Então, não tem muita resposta fechada, mas são esses elementos que a gente tem que estão aí para a gente avaliar e ver como a gente pode pressionar para que não tenhamos mais essa derrota, né? Legal. Obrigado, Talíria. Para você que está assistindo a gente, nós estamos aqui discutindo com representantes do Andes, do Sinasef, da Fazubra, com a presença da deputada federal Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. E a gente falou um pouco com a Rivânia, falou agora com a Talíria. Eu vou falar agora com o Lobão e depois com o Toninho. Lobão, as entidades sindicais que estão aí organizando essa luta, tanto contra a 186, agora vai vir a luta contra a PEC 32. A Talíria já deu um panorama de como as coisas estão funcionando no Congresso. Conta pra gente aqui o que o funcionalismo está preparando para a luta contra a PEC 32. Fala pra gente, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, eu registrar aqui a minha alegria, estar ao lado de Rivânia, de Toninho, da minha querida Talíria, líder do PSOL, partido da qual eu sou filiado. Então, fico muito feliz de estar aqui junto de camaradas importantes. Gilbran, antes de entrar na questão da 32, eu queria chamar a atenção de algo que você colocou aqui no debate, que eu acho de muita importância. Você tem chamado a atenção de que a redação final não foi a inicial. A inicial falava em desconstitucionalizar os gastos da educação e da saúde. Então, você não aprovar isso, claro que é uma vitória daqueles que defendem a educação pública, daqueles que defendem a saúde pública. Claro que isso é um grande avanço. Mas é muito bom destacar o que Talíria disse. A PEC 186, que agora é a Emenda Constitucional 109, ela é um dos maiores ataques contra o serviço público já visto na história do nosso país.
ela é muito agressiva. E foi feita, Gilbran, que eu acho que é importante se colocar isso, a Thalita disse isso, mas eu acho muito importante reforçar, foi feita de uma forma muito cínica, mostrando a cara mais perversa, mais maldosa do governo Bolsonaro. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele falou que estava fazendo uma emenda emergencial, uma PEC, e não era nada de emergencial. A discussão não tinha nada a ver com o que ele estava dizendo que estava fazendo. Foi de um cinismo, de uma maldade, de uma chantagem muito grande contra os parlamentares de oposição que estavam ali para defender os interesses do serviço público, para atender os interesses do povo. Olha que maldade, Gilbran. Olha que maldade. A PEC 186, agora emenda constitucional 109, aprovou um teto de 44 bilhões para que fosse repassado como auxílio emergencial. Sabe o que é que isso significa? Um valor 8 vezes menor do que o liberado no primeiro semestre, no ano passado, que foi de 320 bilhões. Sabe o que significa? Que a nossa líder, Talíria, ela vai estar com o braço engessado, sem poder propor os R$600 que o pessoal defende. Porque a PEC 109, que ele falava que era para ajudar os trabalhadores, proíbe, olha que maldade, proíbe a oposição defender um valor para auxílio emergencial que seja significativo para atender a necessidade de um povo que está tão precisando nesse momento. Olha que maldade, pessoal. Então, essa PEC, no lugar de ser para ajudar o povo pobre, o povo que está sofrendo com as consequências da pandemia, foi para não ajudar, para limitar. A minha líder, companheira Thalita Petroni, que estava defendendo, organizando a bancada do PSOL para defender os R$600, essa emenda constitucional hoje engessa, impede isso. É de uma maldade impressionante. Isso revela o grau mais maldoso, mais cruel do senhor Paulo Guedes e do senhor Bolsonaro. Isso tem que ser denunciado. Aí já é covardia, viu, Thalita? Eu vou trazer minha neta para aqui também. Ah, que lindo. Dá um oi, então, filha, dá um oi. Dá um oi. Oi pro Tino, oi pro vô agora já. Beijão. Então, eu acho, sabe, Gilbran, que isso tem que ser denunciado. Isso não é pouca coisa. Isso é muito sério, cara. Eles estavam dizendo que estavam falando para defender o auxílio emergencial. Eles estavam limitando o auxílio emergencial. E vai ficar em R$250, vai ficar em R$150, porque nem querendo pode mais, porque vai ser anticonstitucional aprovar R$600. Vai ser anticonstitucional. Os caras conseguiram uma coisa inédita, Gilbran, que constitucionalizou o arroz salarial. Arroz salarial era política de governo. Foi política, por exemplo, do governo FHC o tempo todo. Então, o governo FHC fez a política do arroz salarial. O Bolsonaro conseguiu algo muito superior. Constitucionalizou o arroz salarial. Arroz salarial agora é constitucional. Isso é uma coisa inédita. Então, a 186 é muito grave. Ela revela aquilo em alto grau, aquilo que o Paulo Guedes disse. Coloquei uma granada no bolso do inimigo. Revelou fortemente que o que ele acha de inimigo para ele é o serviço público. Inimigo para ele é ver um trabalhador ser atendido pelo serviço público na saúde, na educação. Ele tem raiva disso, ele tem ódio disso. Ele quer destruir essa educação. Então, me perdoe eu não ter respondido a sua pergunta, Gilbran, sobre a PEC 32, porque eu acho que revelar esse grau de maldade exposto na emenda constitucional 109 é de fundamental importância. Né? É de fundamental importância. Eu nunca vi tanta maldade expressa de uma forma tão grave contra o povo pobre, contra o povo trabalhador. É importante dizer que tudo isso foi feito num grau de cinismo e chantagem impressionante. Impressionante. E contou com o apoio da grande imprensa, tá? Que dizia que estava se discutindo uma PEC emergencial, que dizia que estava discutindo um auxílio para os trabalhadores que estão aí vítimas de uma pandemia. Não era verdade. Não era. Eles estavam discutindo limitar esse apoio, dificultar esse apoio, atrapalhar esse apoio. A emenda que o pessoal estava trabalhando de conquistar a manutenção do auxílio emergencial de R$600 para os trabalhadores, ela ficou inviável constitucionalmente. Sabe o que é isso? Isso revela um grau de maldade e crueldade muito grande contra o povo. Eu acho que isso nós temos que contar.
Depois eu falo um pouco sobre a PEC 32, desculpa, Gibran, mas eu acho que revelar esse grau de igualdade nesse momento é de fundamental importância. Não, tranquilo, estamos conversando aqui e a conversa vai fluindo de acordo com o que vocês acharem importante também falar. Foi muito importante essa sua contribuição, Lobão, porque isso que você falou aí, as pessoas precisam ter noção disso. A gente lutou e luta por muitos anos para ter uma negociação coletiva do funcionalismo, né? Para ter um reajuste que seja negociado igual é na iniciativa privada, com database, com tudo. E ao invés da gente conseguir ter aprovado isso, o governo institucionalizou o arroxo salarial. Você tem razão, e isso é uma coisa que nós vamos ter que lutar para reverter. Eu vou passar agora para o Toninho, e eu queria, Toninho, que você falasse um pouco para todo mundo que está ouvindo. Tem muitos dirigentes sindicais aqui, ativistas nos ouvindo, vendo a gente aqui. Eu queria agradecer a presença de todas e todos que estão aqui acompanhando essa live, pedir para vocês compartilhar, dar mais alcance, porque é importante a gente também dialogar com a sociedade para explicar para o povo brasileiro quais são as consequências desses projetos, tanto a 186 como a reforma administrativa, para o povo que precisa dos serviços públicos. Você podia falar um pouco disso, né? A Fazubra, que é uma entidade de trabalhadores que trabalham em hospitais, que trabalham no ensino, que trabalha na pesquisa, que trabalha é uma carreira que tem profissões de todo tipo, né? Então, quais serão as consequências, Toninho, para a sociedade, tanto com a aprovação da 186, como também caso a reforma administrativa, a PEC 32, for aprovada? Fica à vontade, a palavra está com você. Bom dia, Gibran. Forte abraço aí, companheiro também de luta da federação, né, da base da federação. Bom dia para o companheiro Lobão, companheira Rivânia, que estamos juntos no FONASEF, articulando a luta, né, contra essas reformas, né? E um bom dia para a companheira Talíria, um abraço especial para a Talíria, porque quem tem acompanhado, como nós, do Serviço Público, a batalha da oposição na Câmara dos Deputados, vê o esforço e a luta que a companheira Talíria tem feito de enfrentamento à maioria da Câmara, e o trator, que é o presidente da Câmara, né, que tem utilizado de formas antidemocráticas para o debate dos ataques com essa reforma. Eu queria também deixar aqui, Gibran, um sentimento às famílias que perderam os entes queridos, né, nessa pandemia. Já são 290 mil mortes no Brasil e o governo não tem resposta a isso. Acho que é importante registrar esse fato, porque isso tem tudo a ver com a PEC que nós estamos discutindo e a mentira que o governo, que não pode falar genocida mais agora, mas a medida que o governo genocida tem adotado para os ataques aos trabalhadores, aos usuários do serviço público. Primeiro, tirar uma mentira do debate aqui que o governo implementou na disputa de narrativa, dizer que a PEC 186 tinha a ver com o pagamento do auxílio emergencial. Isso não é verdade. Porque a PEC 186, como a Talíria citou, e a Rivânia também, ela surgiu no parlamento em 2019, né? Ela não em novembro de 2019, ela não surge no período da pandemia, ela não surge para resolver os problemas da pandemia, nem o pagamento do auxílio emergencial. Mas ela surge para congelar os gastos públicos, né, e as políticas sociais do país. Né? Essa é a medida da PEC emergencial. Então, o ajuste fiscal, como o Lobão colocou aqui. Né? E o governo utilizou o período da pandemia para enxertar na PEC 186 elementos que poderiam, sim, congelar salário de servidores, atacar o serviço público, atacar o serviço público como um todo e as questões sociais desse país. Porque o que está acontecendo, já entrando nesse debate da PEC 32, é uma inversão e uma mudança do modelo do Estado brasileiro como Estado indutor de políticas públicas para a população em situação de vulnerabilidade.
Ou seja, é menos Estado na saúde, na educação, na previdência pública, e mais estados na agência reguladora, mais estado no papel das Forças Armadas, mais estados no poder do exército do país. Então, o governo inverte a lógica do papel do Estado para poder, inclusive, controlar, né, os estados, os municípios, e controlar também o atendimento à população. E no que atinge a população, que é a sua pergunta direta. Essa PEC 186, além de ser um engodo, porque já foi dito aqui... Oi. Só antes de você falar especificamente sobre essa questão de como atinge a população, a Talíria, ela está com a filhinha dela, ela está com a família, ela tem uma contribuição aqui com a gente, mas ela vai precisar sair mais cedo, então a gente não quer atrapalhar esse momento de descanso. Ela já fez muito aqui, de ter vindo aqui com a gente agradece muito, viu? Se você quiser só dar uma despedida aí com a turma, porque a gente sabe que você tinha um tempinho curto com a gente aqui, a gente já agradece, aí eu já passo para o Toninho para ele continuar. Desculpa, Toninho, não te ouvi até o final. Tranquilo. Que realmente está difícil aqui, tá só nós três aqui tentando dar conta, nesse momento sem escola, sem nada, mas seguimos na luta, contem com nossa bancada, com o nosso mandato, tá duro, tá difícil ter esperança, mas a gente é daquele tipo de gente que não abre mão da luta, porque a gente sabe que a luta é necessária para a sobrevivência dos nossos, né? Tem gente que não tem escolha de lutar ou não lutar, então vamos atravessar esse momento, viu? Um beijo em vocês. Estamos juntíssimos. Desculpa demais não poder ficar até o final. Tá bom? Talíria, muito obrigado, viu? Tamo juntos. Ótimo final de semana para você. Obrigada. Toninho, pode continuar. Você vinha falando quais são as consequências para a população da aprovação desses projetos, tanto a 186 como também agora a PEC 32. Vamos continuar, fica à vontade. Sim, então, uma vez que o governo, retomando aqui, uma vez que o governo atinge o serviço público, os servidores diretamente, né, no primeiro momento, com os elementos que o Lobão colocou aí, né, a proibição de criação de cargos e funções, aumento de salário, e outras proibições que estão dentro dessa PEC, que atinge os servidores, significa, primeiro, um desmonte nesse aspecto, porque você não vai ter o número de servidores para atender na qualidade os usuários do serviço público. Né? Esse é o primeiro elemento. Ou seja, nesse momento de pandemia, onde se precisa mais do serviço público, dos servidores, para atender, você tem menos investimento na pessoa do servidor público e menos investimento no próprio serviço público, né? Retirando verbas, inclusive. No segundo momento, a questão do auxílio emergencial, que é o debate central aqui, né? Dizer que as pessoas vão receber R$350 não é verdade, né? É uma média entre R$175 e R$350. Ou seja, você vai atingir muito menos pessoas com um valor muito menor, e a Talíria já disse aqui no começo, imagina uma família com 4 pessoas que paga aluguel, que tem que comprar cesta básica, que pega transporte, receber um auxílio emergencial de R$175, né? Então, você não sobrevive com isso, né? Diminui o valor, diminui o número de atendimento e diminui o período que as pessoas serão atendidas. Então, assim, é uma inversão do papel do Estado, é o desmonte do Estado Nacional, o desânimo, inclusive, para aqueles que trabalham no serviço público, porque serão atingidos diretamente, e também as pessoas que se utilizam do serviço público serão diretamente atingidas por esses elementos que eu coloquei aqui anteriormente. Então, para abrir esse debate e colocar que nós precisamos dialogar com essa população que se utiliza do serviço público e que vai sofrer muito com esse governo, reafirmo aqui, esse governo genocida. Não, beleza. Eu vou voltar aqui com a Rivane agora, e depois nós vamos para o Lobão, mas eu queria agora que a gente falasse um pouco para todo mundo que está assistindo, e mais uma vez peço a você que está assistindo que compartilhe,
que curta, que comente. A gente está colocando os comentários aqui na tela, né? Fiquem à vontade, vamos interagir aqui com a gente. Mas eu queria, Rivânia, tanto o Andes como a FASUBRA e o Sinasef fazem parte, compõem o Fonasef, né? Eu quero fazer essa pergunta para você, para o Lobão e para o Toninho. Porque as pessoas, às vezes, muita gente lá na base, que às vezes não tem tempo de acompanhar todo dia, toda hora, o que as entidades estão fazendo, não sabe, né, que todas essas PECs que atacam o funcionalismo, as entidades têm feito um trabalho hérculo, né, para tentar barrar elas no Congresso num momento de pandemia onde você não pode botar gente na rua muito fácil, né? Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco, e depois eu quero ouvir o Lobão e o Toninho sobre isso também, qual é o papel que o Fonasef vem cumprindo, no sentido assim, de garantir essa unidade entre as entidades para acumular forças para enfrentar esses ataques do governo. Fala um pouquinho disso para a gente, para as pessoas que estão nos vendo entender a importância do Fonasef nesse momento. Pode ficar à vontade. Muito bem, Gibran, excelente pergunta, porque a gente tem feito aí no âmbito do Fonasef grandes atividades de luta, mesmo nesse período da pandemia, mesmo nessa condição que a gente se encontra. E hoje, né, nós estamos aí uma semana inteira, só para retratar um processo mais recente, uma semana inteira de luta e de atividade. Nós começamos na segunda-feira com um seminário nacional para discutir a reforma administrativa. É um seminário que aglutinou aí, nós tivemos mais de 500 inscritos, então nós tivemos gente de todos os estados, nós tivemos uma participação intensa, com debates que apresentava a questão técnica do que é a PEC, né, de quais os impactos, de como ela se estrutura, quais as transformações que nós vamos ter no âmbito do Estado, mas bem com a perspectiva política do enfrentamento das centrais sindicais, dos partidos políticos. Então, Caí, foi? Oi? Oi. Voltou, voltei? Voltou. Caí, Voltou. Voltou. Só congelou valeu. Só congelou um pouco. Então, me derrubando direto aqui, Lobão. Mas Oi, voltei mesmo. Agora... Voltando? Então, vamos lá. Nós iniciamos a semana com essa programação aí de luta, fizemos bandeiraço, nós tínhamos toda uma atividade para ser feita também nos estados e para ser feita em Brasília, e respeitando a condição da pandemia e a preservação da vida. Nós mantivemos as atividades aqui online, né, mas para dizer que a gente não está silenciado, que não vão calar a nossa voz, que a gente vai permanecer em luta, e que é muito importante essa unidade dos servidores públicos, Gibran. Mas nós precisamos, e o Fonasef tem feito também esse trabalho, construir a unidade contra a reforma administrativa com os movimentos mais gerais da classe trabalhadora, né, com as frentes que têm se formado aí, Brasil Popular, Povo Sem Medo, que tem puxado aí o Comitê Nacional pelo Fora Bolsonaro, para inserir nessas pautas também a reforma administrativa, porque a reforma administrativa não é um problema dos servidores públicos, é um problema da classe trabalhadora, da população brasileira que precisa de educação, que precisa de saúde, que precisa de segurança, que precisa de assistência social, que precisa de previdência. Então, a gente tem levado esse debate também para construir unidade com as lutas mais gerais, por entender que o impacto da reforma administrativa, ela pode ter um impacto direto para os servidores públicos, mas vai para muito além disso, ela tem um impacto para toda a população que usa, que precisa, que necessita dos serviços públicos, que hoje são tidos como direitos. Nós temos direito à saúde pública, nós temos direito à educação pública, nós temos direito à assistência social, e que tudo isso, num passo muito rápido, com a reforma administrativa, tende a se transformar em mercadoria, tende a se transformar num espaço lucrativo para o capital e a atender, dentro dessa lógica, só quem pode pagar. Então, isso vai deixar à mercê a população mais pobre, a população que precisa dos serviços públicos. Então, eu queria chamar a atenção para que a gente tem construído lutas no âmbito do Fonasef, mas o próprio Fonasef tem levado essas lutas
para além dos seus muros, por entender que a luta contra a reforma administrativa deve ser uma luta da classe trabalhadora, deve ser inserido nas lutas mais gerais da nossa classe. E aí eu queria chamar a atenção, Gibran, se me permite ainda, chamar a atenção, porque o que está por trás, de fato, também da reforma administrativa. Nós iniciamos o nosso seminário com uma fala da Maria Lúcia Fatorelli, e do Diese também, mas queria enfatizar aqui a fala da Maria Lúcia Fatorelli, que tem feito aí, inclusive, uma interpelação extrajudicial, né, via a Auditoria Cidadã da Dívida, contra os dados que o governo apresenta da reforma administrativa. Da mesma forma, trazendo aqui uma reflexão, da mesma forma que o Lobão fez aí na sua exposição, uma demonstração de que a justificativa usada para a PEC emergencial era a justificativa do auxílio emergencial, falsamente. Mentira do governo. A necessidade da PEC emergencial é uma necessidade de ajuste fiscal e de diminuição do que o Estado gasta com saúde, com educação e com os servidores públicos. Da mesma forma, a Auditoria Cidadã da Dívida tem evidenciado que os dados que o governo utiliza para justificar a reforma administrativa são dados falsos, porque eles escondem exatamente o principal objetivo da reforma administrativa, que é continuar e ampliar a sangria do fundo público para o capital financeiro, para manter os credores da dívida pública com pagamentos cada vez mais alargados, ou seja, abocanhando uma parte maior da nossa riqueza, uma parte maior do que é arrecadado pelo Estado, que está lá como nosso fundo público. Por que é jogado o servidor público aí no olho do furacão? Porque nós estamos num país com um alto índice de desemprego, o maior índice de desemprego da nossa história. Porque nós estamos num país onde mais de 50% dos trabalhadores que estão trabalhando estão em relações informais de trabalho, estão em relações precárias de trabalho, estão em relações que não garantem previdência, que não garantem um auxílio acidente, por exemplo, se o trabalhador tiver acidente de trajeto, que não garante um salário fixo no final do mês. Então, nós estamos num momento no país de ampliação da precarização do trabalho. Então, jogar o servidor público na fogueira contra essa situação é a estratégia que o governo encontrou para colocar o restante dos trabalhadores contra os servidores públicos. E a nossa luta tem sido para unificar os trabalhadores por entender que a destruição proposta com a PEC 32, com a reforma administrativa e com o que já aconteceu com a emenda constitucional 109, não é um problema dos servidores públicos. Os servidores têm sido usados como bucha de canhão para justificar uma reforma profunda no Estado brasileiro. E que os dados comprovam. O gasto com servidor público não é o maior gasto do Estado. A quantidade de servidor público no Estado é menor do que o Estado necessita. Então, não existe esse inchaço do Estado por conta dos servidores públicos. O que existe, sim, é uma tentativa do Estado de quebrar nossas pernas, de quebrar a nossa luta, de quebrar a nossa unidade. E, por isso, nosso grande esforço deve ser, sim, construir a unidade com as centrais sindicais, com os movimentos populares, com os movimentos sociais, com o movimento sindical, para dizer fora Bolsonaro, não, e derrotar Bolsonaro, quero só finalizar com isso, derrotar Bolsonaro agora, nesse momento mais grave da pandemia, significa ter condições de combate à pandemia, porque com ele está comprovado que nós não temos condições de combater toda essa precarização e toda essa situação caótica de uma pandemia sem controle no Brasil. Então é preciso derrotar Bolsonaro agora, e não esperar para 2022. Maravilha, obrigado, Rivânia. Eu vou passar agora a bola para o Lobão. Lobão, eu queria que a gente seguisse agora nesse mesmo raciocínio. As pessoas que estão nos assistindo, tem muita gente que pergunta assim, e muita gente lá da base, né, que às vezes não tem muito tempo de acompanhar, pergunta, mas o que os sindicatos estão fazendo? Não vai ter greve? Não vai fazer nada? E a gente sabe que as entidades estão fazendo muita coisa, tá? Então eu queria que você falasse um pouco aqui da importância do Fonasef. O Senasef, o Andes e a Fazubra têm participado ativamente do Fonasef. Do que está se preparando de mobilização contra a PEC 32, para as pessoas poderem participar, para as pessoas poderem entender, né, que está tendo uma luta num momento muito difícil, né, que é o momento da pandemia. E aí depois eu vou conversar com o Toninho também, o que é organizar uma luta dessa no meio de uma pandemia, né, onde você fica entre a cruz e a espada,
tem que botar, tem que mobilizar, tem que ir para a rua ao mesmo tempo, você não pode colocar as pessoas em risco. Então, fala um pouco do que da importância dessa unidade das entidades, mas também das dificuldades que têm as entidades encontrado nesse momento. Fica à vontade, Lobão, a palavra está com você. Obrigado, querido. Olha, eu aproveitei, inclusive, né? Está aí na tela um comentário do nosso querido Flávio, lá da Escola Militar de Recife, falando sobre exatamente isso que tem colocado. A gente, Gilbran, em função da pandemia, perdemos aquilo que nós melhor sabemos fazer, que são as borbulhas, as balbúrdias que nós fazíamos nas universidades, nos institutos federais, nas ruas e nas praças. A pandemia nos tirou isso. E nós estamos sendo obrigados a nos reinventar, a aprender a fazer coisas que nós nunca fizemos anteriormente, que é a mobilização, a organização a partir das mídias sociais, dos encontros como esses que nós estamos fazendo, debates como esse, que tem suas vantagens, porque a gente nos permite viajar o Brasil todo sem sair de casa, né? Nós temos conseguido participar de assembleias da minha base e vários locais do Brasil sem sair da minha sala, por exemplo, mas também nos tira aquilo que melhor nós sabemos fazer, que são as passeatas, manifestações, assembleias, e que nos encoraja, porque a presença lado a lado, ombro a ombro com um camarada que trabalha junto com você, é aquilo que nos dá o conteúdo classista e o conteúdo efetivo da luta. Então, é um momento muito difícil, e o que eu diria que não só o Fonasef, eu diria que dois polos hoje cumprem um papel muito importante. Um Fonasef, que é o centro da resistência da luta contra a destruição do Estado, contra o desserviço que essa PEC 32 faz para a sociedade brasileira, que é a destruição da saúde pública, da educação pública, da assistência social, daquele Estado que oferece à sociedade mais carente um serviço imediato. O que nós estamos tirando é um Estado que atende ao povo. E com aquele discurso de diminuir o tamanho do Estado. O que nós queremos é um Estado do tamanho da necessidade do povo. Então, isso é o que a PEC 32 está tirando, e o Fonasef tem o desafio de centralizar essa luta. É um grande espaço político para isso. Porém, temos um desafio. O desafio de unificar os servidores públicos das 3 esferas. Isso nós não conquistamos ainda, não conseguimos. Nós precisamos ampliar, fazer atividades com a presença massiva dos servidores públicos do Estado, do município e dos federais. Então, o Fonasef tem sido um instrumento importante, mas ainda aquém da necessidade imposta pelos ataques contra os servidores públicos. Porque os ataques são muito intensos, muito fortes, e a gente ainda está com muitas ações progressivas acontecendo, muitos greves de servidores municipais, manifestações, lives, mas a unidade ainda carece de muita necessidade ainda. Então, o Fonasef tem esse desafio. Essa é uma frente. A segunda frente é o Comitê Nacional pelo Fora Bolsonaro. Porque lutar pelo Fora Bolsonaro hoje, pessoal, é lutar pela vida, é lutar pelo meu emprego, é lutar pelo Estado que atende a necessidade do povo, é lutar pela minha carreira, é lutar pela minha instituição. Bolsonaro é a destruição de tudo isso. Então, o Fora Bolsonaro, ele aglutina todo esse sentimento de preservação do atendimento ao povo, à sociedade. Bolsonaro quer destruir isso. Então, esse Comitê Fora Bolsonaro, uma grande iniciativa da Frente Povo Sem Medo e da Frente Brasil Popular, associado a essas 2 frentes, as centrais sindicais, entidades nacionais, movimentos importantes religiosos, populares, de gênero, movimento negro, de opressões. Então, essa unidade que está sendo construída a partir do Comitê Fora Bolsonaro tem que ainda ir além, se tornar, sabe o quê, Gilbran? Uma frente única dos lutadores, das lutadoras, capaz de ser a força, a comando de voz. Porque não é ruim você amanhecer o dia e saber que nesse dia vai ter 3, 4, 5, 6 atividades, todas elas progressivas, todas elas que caminham no sentido de desgastar o governo Bolsonaro. Isso é interessante, temos que participar? Temos que construir isso? Temos, mas é muito importante ter a unidade.
aquelas ações unitárias, em que a classe se move, toda ela em uma só direção. Então, nós precisamos construir essa frente. E eu acho que quem está se desenhando para ser essa frente é esse comitê Fora Bolsonaro. E aí eu acho que a gente tem que jogar peso nisso. As plenárias, as duas plenárias que esse comitê constituiu, foi muito representativa. Tinha os movimentos de todos os gostos, todas as cores, todas as lutas. É o comitê de todas as lutas. Então, acho que a gente tem que ter muito apego a isso. E eu queria terminar essa fala dizendo o seguinte: a dispersão é nosso inimigo. Por mais que sejam progressivos, as dezenas de atividades que acontecem todos os dias, a dispersão é nosso inimigo. Então, nós temos que construir muito fortemente essa unidade. O Brasil não tem ainda um comando unificado que seja porta-voz da luta da classe trabalhadora e do povo pobre. Precisamos constituir esse comando, que está se desenhando, que pode ser esse comitê pelo Fora Bolsonaro. Nós apostamos nisso, jogamos peso nisso. O Sinasef está na linha de frente, como parte da Frente Povo Sem Medo, envolvida nessa tarefa. Essa tarefa é muito importante, é fundamental. Porque, olha, nós temos que nos reinventar muito fortemente. Porque, queridos, eu estou fazendo coisa que eu não sabia fazer. Né? E ontem nós fizemos aqui a plenária da Paraíba para discutir o dia 24, e era assim, o que é que nós podemos fazer sem sair de casa? Porque está todo mundo com medo de sair de casa, e é óbvio que tem que ter medo. São 3.000 mortes por dia. Morre cada dia. Um dos 3 senadores que morreu de Covid foi um paraibano, o senador Zé Maranhão. Né? E ontem morreu aqui uma ex-dirigente sindical do Sintar, uma ex-presidente, a companheira Francisca, companheira de luta, morreu por Covid. Então, as pessoas estão morrendo perto da gente. Então, a gente ontem discutiu aqui, Gilbran, eu gostaria que você me permitisse, querido, fazer aqui, terminando minha fala, fazer aqui uma apresentação do que nós resolvemos fazer aqui aqui na Paraíba. Ó, nós vamos colocar essa faixa aqui na Paraíba. E aí explicar por que essa faixa, né? Não sei se vocês sabem, essa faixa foi aberta no dia 17, na porta do Palácio, né, do governo Bolsonaro, e ele prendeu os militantes que estavam com essas faixas. O governo prendeu. Foi solto no mesmo dia e tal, e se construiu um movimento de que Bolsonaro é um genocida. Então, o Fonasef teve a ideia. Qual foi a ideia? Vamos, no dia 24, publicar reproduzir essa faixa aí. Vamos desenhar essa faixa em todo o Brasil. Vamos abrir essa faixa em todo o Brasil. Então, nós estamos aí, aqui na Paraíba, obedecendo esse chamamento do Fonasef, e vamos fazer essa faixa, vamos abrir aqui no nosso dia de manifestação. Então, essa centralidade, essa ação única, esse caminho unitário da classe é fundamental para responder esse ataque agora. Beleza, muito importante esse alerta do Lobão, da necessidade de construir uma unidade entre o funcionalismo, mas também uma unidade mais ampla da classe trabalhadora, né? E que o Comitê Fora Bolsonaro tem cumprido esse papel, mas é preciso fortalecer e ampliar, né? Então eu queria perguntar para o Toninho, depois que eu perguntar para o Toninho, nós já vamos para as considerações finais, viu, gente? Porque nós já estamos com quase 1 hora de bate-papo, bem interessante, as pessoas estão gostando muito. Vocês estão trazendo elementos importantes aqui para que as pessoas possam entender todo o processo de luta contra esses ataques ao funcionalismo. Eu queria destacar aqui que há um texto que, não sei se já foi publicado, escrito tanto por Lobão, Rivânia e Toninho, que estão aqui com a gente, sobre esses ataques contra os servidores públicos. É um texto que está sendo publicado agora, hoje. Então, nós vamos colocar o link aqui, se der tempo, aqui nos comentários. Então, o nosso papel aqui é tentar dar alcance a essa luta das entidades. Então, Toninho, dia 24 é dia de luta. Você podia falar um pouco aqui para a gente sobre o dia 24, a importância do dia 24, as dificuldades, o Lobão falou um pouco aqui, né, de que é construir a luta num meio
de uma pandemia onde o Brasil hoje é o epicentro mundial da pandemia do coronavírus, né? Uma vergonha internacional. Então você podia falar para a gente o que esperar do dia 24, que é um dia nacional de luta, e como vão ser organizadas essas mobilizações no dia 24. Fica à vontade, a palavra está com você. Sem dúvida, Gibran. Entidades como a FASUBRA, e eu vou pegar especificamente aqui a FASUBRA, optou nesse primeiro momento da pandemia, e esse é o centro da nossa política, priorizar a vida. Né? Nós não vamos, em detrimento a toda essa dinâmica do governo em priorizar a economia, em dar dinheiro para banqueiro, em desmontar o Estado brasileiro, colocar os nossos companheiros e companheiras militantes, valorosos, para ser contaminados num país que é a vergonha mundial. Né? A concepção que Bolsonaro trabalha é justamente uma concepção militar. Né? A cabeça do militar quando tem a guerra, eu quero ser o dono das armas que vão matar as pessoas e o dono dos remédios, dos curativos que vai curar as pessoas ao final da guerra. Não é à toa que Bolsonaro joga a cloroquina como a grande salvadora da pátria, né, construída um processo de desenvolvimento da cloroquina e liberando dinheiro para isso. Então, essa é a concepção militar. Não é a nossa concepção. Nossa concepção é priorizar a vida, proteger os nossos companheiros e, como o Lobão colocou, num segundo momento, a gente colocar a nossa luta, os nossos companheiros no lugar que de fato nos pertence, que é a rua. Né? Nós sabemos como é fazer a militância, o nosso espaço de pressão, de atuação é nas ruas, mas nesse momento não é possível isso. Nós não vamos expressar dentro dessa realidade a possibilidade de contaminar mais gente. O Brasil tem batido recorde cotidiano, né, de morte e de contaminação das pessoas dia a dia. Então, isso não é possível. Não é possível para dirigentes que têm seriedade no seu processo de militância. Diante disso, nós construímos um debate dentro do FONASEF, dentro da própria FASUBRA, de construir um dia de luta, um calendário primeiro de luta, que o calendário de março, se pegar o calendário apontado pelo FONASEF, é um calendário extremamente cheio de atividades e ações, né? Começou no dia 3, dia 4, dia 5, com atividades virtuais, dia 8 de março, dia de luta das mulheres, dia mundial, né, das mulheres de luta, o dia 15 e 16, atividade do FONASEF, do nosso encontro, do nosso seminário nacional, e o dia 24, que é o dia que nós vamos fazer uma paralisação, mobilização e greve, respeitando a autonomia de cada entidade. E isso é fundamental, né? Cada entidade sabe qual é a relação do Estado, de que forma pode construir, por isso nós garantimos esse leque, paralisação, mobilização e greve, né? Para a gente poder denunciar os ataques do governo. Então, dentro dessa lógica, dentro desse conceito, né, e você foi muito preciso nisso, com essa dificuldade virtual, a impressão que passa muitas vezes na base é que os dirigentes nacionais não estão fazendo nada, né? Estão assistindo os ataques do governo. Não, nós estamos pressionando os parlamentares virtualmente no parlamento, semipresencialmente em Brasília, quando foi possível. Estamos fazendo uma campanha do FONASEF dividido com todas as entidades, contratamos uma empresa para isso, né? Então, todos os dias está saindo cards, está saindo vídeos, né? Estamos discutindo aí a possibilidade de botar outdoors nos estados, busdoor. Então, assim, há uma gama de ações que o FONASEF tem feito nesse período, justamente para enfrentar o governo e os ataques do governo. E dia 24, essa ação é central, né? Uma ação de atuação nos estados, né? E nacionalmente nós vamos fazer uma atividade virtual, uma audiência pública, uma ação virtual, tentar fazer uma ação que a gente faça transmissão cruzada de várias atividades que possam estar ocorrendo no país, né? E discutir com a nossa base
quais são as ideias para as próximas ações que a gente possa encaminhar, né? Porque não para no dia 24. Isso é importante, porque é importante construir um calendário que avance no enfrentamento do governo. Então, dia 24 é uma ação, mas dia 31 tem a ação da educação, né, o encontro da educação. Então, nós estamos construindo o calendário e dialogando, como o Lobão colocou aqui, com várias frentes, né? Seja as frentes populares, seja as frentes organizadas em sindicatos, movimentos estudantis, movimentos negros, movimentos sociais. Nós estamos debatendo com todo mundo, porque todos nós seremos atingidos com essa mudança do Estado brasileiro que o governo apresenta e esse liberalismo na economia que Guedes apresenta. Então, precisamos convencer as pessoas para além do nosso espaço de atuação, né? E isso eu quero dialogar com os companheiros das entidades de base. Não é dialogar só com os trabalhadores das universidades, da educação, do movimento sindical. É dialogar com aqueles que se utilizam do serviço público. Isso é fundamental, né? Porque essas pessoas vão estar ombro a ombro com a gente quando pudermos ocupar novamente as ruas para derrotar esse governo e tirar Bolsonaro e Mourão da frente da presidência da República. Eu acho que esse elemento é central e nós estamos trabalhando nisso, né? Em especial, antes, Fazubra, Sinazef, que está aqui nessa live, nós temos dialogado semanalmente formas de atuação no setor da educação que possa avançar para além dos nossos espaços de atuação. Então, o Fonasef está antenado, Gibran, está antenado na pressão aos parlamentares, nas ações em Brasília, quando é possível, né, e nas ações orientando as entidades de base para que possam fazer todas as formas de pressão, obviamente, garantindo a proteção, aí, o cuidado com a saúde, cuidado com a contaminação. Mas todas as ações são possíveis, né? As ações virtuais, carreatas e as atuações aí, como esse bandeiraço virtual que o Lobão está propondo aqui e já foi aprovado no Fonasef dia 24. Beleza, Toninho, obrigado. Então, para você que está acompanhando, você que é dirigente sindical, as companheiras e companheiros que estão aqui com a gente, dia 24 vai ter ações no Brasil inteiro, claro que com todo cuidado por conta da situação que está a pandemia no país, mas esses atos vão ser importantes para chamar a atenção para essa luta em defesa do funcionalismo, mas também, né, pela campanha do Fora Bolsonaro, porque está todo mundo já convicto que esse governo não tem condição de continuar, porque está levando o país a uma situação que talvez a gente não tenha visto ainda, né, de pandemia, de número de mortes, de gravidade sanitária muito escandalosa. Nós vamos agora para as considerações finais. Antes disso, eu estou postando aqui nos comentários um texto escrito aqui para essas três feras, né, que é um texto escrito por Rivânia, Lobão e Toninho, PEC 186, 2 pontos, o cinismo para passar a boiada, né? Então, o texto já está aí, o link do texto já está aí nos comentários, compartilhem, vamos fazer esse trabalho de levar essas ideias para mais pessoas, né, para que a gente engaje mais pessoas nessa luta. Então, considerações finais aqui da nossa live, que foi muito importante para levar e fortalecer essa luta do funcionalismo. Rivânia, fica à vontade, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Então, eu queria agradecer o espaço, o convite, parabenizar a Travessia pela realização desse momento, agradecer as pessoas que nos assistem aí, que deixaram comentário, alguns aqui na tela, como a gente viu, nessa perspectiva do Fora Bolsonaro, né, do vacina para todos e todas urgente, de forma gratuita. Então, hoje nós temos grandes bandeiras de lutas que nos unificam, que tem unificado aí as frentes, que tem unificado aí o Comitê Nacional pelo Fora Bolsonaro, e em nome dessas pautas, todos se conjugam, né, como a gente já disse, todos se conjugam em tirar Bolsonaro do poder, né, tirar essa política de morte, essa política genocida, essa política de desprezo à vida que tem sido implementada por esse governo. Então, o dia 24, deixar aqui mais uma vez marcado aqui o chamado,
O dia 24 é um dia nacional de luta, então em todos os estados, em todos os lugares, tem sua forma de mobilização, tem faixa nas ruas, tem live, tem programa de rádio, tem a varanda com a panela, tem alguma forma da gente dizer na rua, em casa, nas rádios, na TV, em todos os lugares, o nosso trabalho, a gente está sim dizendo que não vão calar a nossa voz, que é um dia nacional de luta pelo Fora Bolsonaro, por vacina para todos e todas, por um lockdown com renda e emprego, para que a gente possa barrar a circulação do vírus nos próximos dias e garantir que o Sistema Nacional de Saúde tenha condições de continuar atuando no enfrentamento a essa pandemia. Então, deixar aí o chamado dia 24, vamos se conectar, acompanhar as redes sociais aí das entidades, acompanhe as redes sociais também aí do Antissindicato Nacional. Nós temos aí a programação e temos uma série de atividades a serem realizadas pelas nossas seções sindicais nesse dia 24. Então, vamos juntos, vamos juntas, só a unidade e uma grande luta pode, de fato, fazer com que nós tenhamos aí a derrubada desse governo da morte, desse governo genocida. Então, obrigada pelo espaço, obrigada aqui por estar também com o Lobão e com o Toninho. Temos construído aí grandes lutas no âmbito do FONASEF, mas também trabalhado pela construção da unidade nas lutas mais gerais. É isso, obrigada. Muito obrigado, Rivânia, parabéns pelo trabalho no Antissindicato Nacional, e agora nós vamos passar para o Lobão fazer suas considerações finais e depois a gente fecha com o Toninho. Lobão, fica à vontade. José Safra, Jorge Paulo Lama, Eduardo Sarafim, Marcel Teles, Carlos Sicupira. Esses 5 nomes, Gilvan, são 5 homens mais ricos do Brasil. Eles ganham por hora algo em torno de 4 milhões de reais. Por hora. Algo que a classe trabalhadora não vai ganhar na sua vida toda. O Brasil não cobra imposto desses senhores. Não taxa essas grandes fortunas. Um trabalhador de salário mínimo que coloca o seu dinheiro, na sua quase totalidade, na compra de alimentos, paga um imposto proporcionalmente muito maior do que esses senhores. Eu estou falando de pessoas que ganham 4 milhões de reais por hora, que durante a pandemia teve o seu patrimônio aumentado em cerca de 32%. Essa é a injustiça. Isso é que nós temos que combater. Quando nós defendemos R$600, no mínimo, de auxílio emergencial, é que nós sabemos de onde se pode tirar esse dinheiro. A Rivânia colocou aqui muito bem do que o governo quer fazer para garantir o pagamento do serviço da dívida pública. A previsão orçamentária do governo Bolsonaro para 2021 é que 53% do orçamento da União, ou seja, de cada R$100 que o governo brasileiro gastar, R$53 vai ser para banqueiro. Vai pagar aos banqueiros. O Brasil é muito injusto. O Brasil é um país que tem muito dinheiro. Maria Lúcia Fatorelli, a maior autoridade do mundo sobre dívida pública, aquela que fez a auditoria no Equador, aquela que fez a auditoria na Grécia, aquela que auxiliou a auditoria da Islândia, onde se fez auditoria no Brasil, teve o dedo da Maria Lúcia Fatorelli. Onde fez auditoria no mundo, teve a presença da Maria Lúcia Fatorelli. A maior autoridade do mundo revela para a gente algo muito sério. Se você pegar hoje, o que tem no caixa do Tesouro Nacional, no Banco Central, nas reservas internacionais, o Brasil tem mais de 4 trilhões de reais em caixa. 4 trilhões de reais em caixa. E aí o governo federal vem e diz que só pode gastar 44 bilhões com o auxílio emergencial. Perdoe. Isso é desumano. Isso é genocídio. Isso é genocídio. Esse governo é um governo genocida. Então, queridos, queria agradecer muito. Está aqui na Esquerda Online, está aqui na página do Sinasef, está aqui na página do
do Travessia, até como militante da Travessia que sou, né? Agradecer esse espaço, dizer a minha alegria. Que nos ajuda muito a construir a resistência, baseado nos nossos sonhos, esperanças e vontade. Precisamos conquistar corações e mentes. Precisamos conquistar a sociedade. A cada uma que passa para o nosso lado, que reconhece esse governo como um governo da morte, da fome, da miséria, do privilégio ao rico, da corrupção, do roubo, da mamata. A cada um que reconhece isso, que nós abracemos, que nós acolhemos fortemente no nosso meio. Que nós precisamos da maioria do povo para mudar essa realidade. Viva a luta do povo brasileiro! Muito bom, Lobão. Trouxe aí uma denúncia importante da concentração de renda no país, né? E chamando todo mundo para a luta. Vocês estão vendo, estão tendo muitos comentários aqui reforçando essa expressão. Dizem que quando alguém fica bravo com o apelido, aí que o apelido pega mesmo, né? E o Bolsonaro ficou muito bravo com a turma chamar ele de genocida. Mas aí, Toninho, considerações finais. É genocida? Diga, Rivane. Vamos reforçar aí o ditado do Chico Buarque, né? Está proibido de chamar o genocida de presidente. Isso. Exatamente, Rivane. Exatamente. Está proibido de chamar o genocida de presidente. Mas, Toninho, e aí, é ou não é genocida? A turma está chamando de genocida aí nos comentários. O que você acha? Faz suas considerações finais. Fica à vontade, a palavra está com você. Eu quero agradecer o convite, Gibran, e agradecer também aos meus dois companheiros, a companheira Rivane, que atenderam aí o nosso chamado, né, quando eu dialoguei na necessidade de fazer essa live. Então, fiquei muito feliz de participar da live com vocês, Lobão, Rivane, muito obrigado. E agradecer também aos companheiros que estão mandando mensagem. Eu estou vendo muitos companheiros aí, o companheiro Cláudio Fábio, que acabou de mandar uma mensagem aqui, companheiro de luta, né, companheiro Ivanilda e outros que estão aí. E me solidarizar mais uma vez às famílias que perderam entes queridos devido a esse genocida que está no governo. Nós, da Fazubra, perdemos uma diretora há 15 dias atrás. É uma dor muito grande na direção. Perdemos um dos fundadores da federação na semana passada, por conta da Covid. Estamos perdendo companheiros da base da federação, como todo mundo tem perdido companheiros e companheiras valorosos no processo de transformação da democracia desse país, do momento histórico que vivemos nos últimos 30, 40 anos. Dizer que, além de genocida, a ideia desse governo é fechar o regime brasileiro, o regime democrático, da forma que a gente conhece atualmente. Nós estamos correndo o risco do fechamento do regime, né? E esse governo tem ensaiado isso no último período. Então, essa concepção militar, essa concepção de um pseudo-golpe preparado para 2022, temos que estar muito atento e sair gritando pelos 4 cantos para que todos entendam qual é a ideia desse governo, qual é a ideia do termo genocida. É fundamental isso, né, para que as pessoas percebam que esse governo Bolsonaro não é um governo que não sabe o que faz, né? Não é um governo que está brincando à frente da República, mas é um governo que tem na sua essência a lógica do liberalismo econômico, a lógica militar de ser o dono das bombas e dos remédios, a lógica de fechar o regime democrático, a lógica do desmonte do Estado Nacional, repito aqui, do desmonte do Estado Nacional, Estado indutor de políticas públicas para a população em situação de vulnerabilidade. Esse debate é central. Porque se não tivermos essa compreensão, nós não vamos conseguir trazer os trabalhadores às ruas para enfrentar esse governo. E a gente sabe, como dizia o Betinho, militante, trabalhador passando fome não faz luta.
né? Não faz enfrentamento. Então, precisamos abrir também os nossos sindicatos numa outra concepção, na concepção de solidariedade, na concepção de diálogo com aqueles que precisam, na concepção de construir campanhas que vá além da lógica de discutir as nossas especificidades. Precisamos discutir aquele companheiro que está passando fome na favela, precisamos discutir com aquele companheiro, com aquela companheira que está sofrendo violência doméstica em casa, precisamos discutir aquele companheiro que necessita de alguns elementos fundamentais para a sobrevivência nesse momento. Então, acho que essa é a tônica. E dialogar isso é fundamental para que nós possamos atravessar esse deserto e essa dificuldade apresentada por Bolsonaro, Mourão e Guedes. Então, deixar aqui, Gibran, é genocida sim, e nós vamos enfrentar um genocida da forma que ele merece ser enfrentado. Fora Bolsonaro, fora Mourão, vacina para todos já, e defesa da serviço público e dos servidores públicos. Um forte abraço aí, Gibran, um forte abraço a Rivânia e ao Lobão. Não sei se vocês perceberam, estamos aqui finalizando a nossa live, mas tem alguns bolsomínios aí apaixonados pelo Lula aí nos comentários, que eu queria agradecer, porque quanto mais comentário ele faz, mais ajuda a live a dar alcance. Então continua aí xingando, porque nos ajuda a chegar a mais pessoas essa live. Quero agradecer mais uma vez a Rivânia. Só um elemento. Diferente do governo dele, aqui nessa live o espaço é democrático. O espaço é democrático. Nós não vamos mandar prender ninguém porque chamou de genocida, né? Bom, gente, eu queria agradecer a Rivânia, presidenta do Andes, tem feito um trabalho exemplar. O Andes, que é um sindicato que sempre teve nas lutas, em vários momentos da minha militância, sempre foi junto com os companheiros do Andes, seja no movimento estudantil, seja no movimento dos técnicos. Quero desejar sucesso para a gestão da Rivânia e também para que o Andes cumpra o seu papel histórico aí de unidade nas lutas e um sindicato combativo. Gibran, Gibran, só queria registrar aqui a participação da coordenadora da minha base, a minha dirigente, companheira Zuíra Kelly, né, que apareceu aqui na tela. Dar um abraço para ela e dizer que nós estamos juntos aí na luta, camarada de primeira linha, e uma importância muito forte aqui no sindicato da nossa base, coordenadora geral, Zuíra Kelly. É um prazer imenso, querida, estar aqui com você. Legal. Zuíla, seja bem-vinda e muito obrigado por acompanhar a nossa live. Quero agradecer a presença do Lobão, representando aqui o Sinasef, um sindicato muito importante dos trabalhadores dos institutos federais, né, que tem inclusive institutos que são dirigidos por militares e tem gente lutando, mesmo nessa situação onde às vezes falta democracia dentro dos institutos, né. Quero agradecer também a presença aqui do Toninho, da Fazubra, que é uma entidade também que vem contribuindo por muitos anos, desde a sua fundação, na luta pela redemocratização, na luta pela Constituição, na luta contra os governos do FHC, fez a luta dos técnicos sempre que foi preciso, esteve na rua, e muito obrigado, Toninho, pela sua presença aqui com a gente. É um orgulho para a gente ter vocês aqui nesse bate-papo que teve muitos elogios e que ajudou e vai ajudar com certeza a fortalecer o dia 24. Um abraço, pessoal, e a gente se vê até a próxima. Valeu, gente. Fora Bolsonaro! Fora! Bora, Bolsonaro! Tamo junto na luta, queridos.